Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo. Quem fala com vocês é o Fernando e hoje nós vamos falar sobre um tema bastante importante, né, principalmente para quem está iniciando. Eu posso plantar uma orquídea na terra? Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, curta e compartilha este vídeo e assiste até o final, porque nós vamos dar a resposta e vamos ensinar para vocês a maneira correta de estar plantando uma orquídea. Pessoal, então essa é uma pergunta muito pertinente, principalmente para quem está começando. Esse erro, já vou adiantando, é muito comum no meio orquidófilo. Muita gente pensa que as orquídeas elas podem ser plantadas na terra. E algumas realmente podem, mas são um número bem mais restrito do que, de modo geral, todas as espécies. A maioria das orquídeas elas são epífitas ou rupícolas. Isso quer dizer que elas vegetam em troncos de árvores, agarradinhas no tronco das árvores, ou elas vegetam em cima das rochas, apenas como um suporte de apoio para nutrientes, e umidade. De modo geral, poucas orquídeas vivem, no meio terrestre, no chão mesmo. E para falar a verdade, eu posso dizer assim com quase 100% de certeza que não há orquídeas necessariamente terrestres, mas sim orquídeas que vivem naquela camada mais fértil da terra que a gente chama de humus, de matéria orgânica. Então elas não se enterram literalmente na terra nua e crua, elas se enterram naquela camada orgânica que existe. As raízes, de modo geral, elas ficam mais superficialmente, elas não vão se aprofundar no leito da terra mesmo. Então, de modo geral, as orquídeas não podem ser plantadas na terra, tá? Então existem até mesmo substratos específicos para orquídeas que são terrestres, que é um substrato de matéria orgânica e não de terra pura. Como exemplo, eu tenho aqui uma Cymbidium. Algumas espécies de Cymbidium, do gênero Cymbidium, são terrestres, mas lembrando, algumas, nem todas. Neste caso, essa espécie aqui, ela pode ser plantada na terra, na terra entre aspas, porque se vocês observarem, ela é uma camada de matéria orgânica aqui, ó, não é terra pura, tanto que o substrato ele é mais fofo, ele não é compacto. Então, as orquídeas terrestres, elas gostam desse tipo de material, um material mais fofo, um material onde elas consigam penetrar suas raízes, consiga ter uma absorção maior de nutrientes, de água, de modo geral. Elas não gostam de estar plantada dessa forma aqui, ó, gente, olha só, isso aqui é terra, ó, você vai mexer, é compacto, é duro, é difícil da planta se desenvolver aqui dentro, porque as raízes das orquídeas são muito frágeis. Aqui, gente, nós temos, pelas características dela, essa planta não é minha, mas pelas características dela, é uma Lélia purpurata. Ela já está plantada nessa terra aqui faz um ano, e aí numa conversa com a pessoa, ela me disse que tinha essa planta que não se desenvolvia. Eu pedi para ver e aí ela me mostrou, a forma que estava plantada. Já dá para ver aqui que tem alguns erros. O primeiro erro, que é uma planta epífita, ela é uma planta encontrada basicamente na região litorânea do sul do Brasil, acho que vai até o sudeste, e vegeta no tronco de árvores. Então ela está plantada na terra. Esse é o primeiro erro. O segundo erro é que ela está enterrada na terra. O rizoma dela nem aparece, então ela não... Ó, gente, tem que cavar aqui para procurar o rizominha dela. Então já foi, assim, muita surpresa aparecer esse broto. Essa planta poderia ter morrido já há um bom tempo, mas ela conseguiu resistir e sobreviver. Mas, é uma planta que não vai se desenvolver da mesma forma que plantada da forma correta em outro tipo de substrato. Então o que nós vamos fazer agora? Eu vou mostrar para vocês como que essa planta está aqui dentro, e aí a gente vai fazer o plantio correto, certo? Então a gente vai cortar esse vaso, quebrar, na verdade, porque ele já está velho. Ó, gente,
nessas horas aqui a gente não pode puxar a planta, porque senão acaba machucando. Então a gente vai ter que ir quebrando o vaso e limpando ela aos poucos. Tirar ela daqui, né, sem machucar tanto. A gente veja como que tá compacto isso aqui, ó. Olha só, terra pura. Então, mais uma vez, né, como eu falei, mesmo as orquídeas terrestres, elas não gostam de ficar na terra assim. Elas gostam da matéria orgânica. Então, se você tem uma orquídea terrestre, você planta em um material próprio. Então, aqui nós temos, ó, a situação. A gente vai desagregando. Pelo jeito, ela não tem nem muitas raízes. Tá bem úmido, que é um risco também para essa planta, principalmente no inverno agora. Olha só. Essa planta nunca que ia conseguir se desenvolver aqui, ó. O velame dela tá todo preenchido de poeira, sujeira, né? Então a gente vai ter que, primeira coisa, limpar ela. Ó, aqui tava soltando duas raízes novas. Então ainda vai dar para salvar. Vejo que aqui já tava preto. Tá escuro. Não sei se tá seco ou não tá seco aqui. Mas o broto ainda tá bem. O broto ainda tá saudável. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai limpar com uma escovinha de dente. Levemente limpando as raízes, o rizoma. Né, cuidando para não machucar. Para depois a gente voltar aqui e plantar. Vamos lá então? Pessoal, então agora a gente vai fazer a limpeza das raízes e também de parte do rizoma. Então a gente vai molhar primeiramente ela. Dar aquela leve molhada. Com uma escovinha de dente velha. Você pode passar num sabão neutro, sabão de coco. E aí você pode ir limpando devagar todo o rizoma. Agora eu vou passar para vocês algumas dicas de como tá plantando aquela orquídea que estava na terra, tá? Então a primeira coisa, você tirou ela da terra, fez a limpeza, tal, né? Já temos ela aqui bonitinha, secando. Se quiser pode passar uma canelinha em pó, pode passar um cloro para dar uma esterilizada nela, ou ainda pode passar bicarbonato, uma solução de bicarbonato, né? 2 colherzinhas para cada litro de água, só para dar uma esterilizada nela. E depois, o que a gente vai fazer? A gente vai plantar ela mais ou menos dessa forma que está, com o rizoma aparecendo, né, o rizoma para cima do substrato, né, isso é super importante, sempre deixar o rizoma para cima do substrato para que ele se desenvolva, né, muito bem da forma que ele quiser, não fique enterrado no substrato, para que as raízes também consigam respirar melhor, né, consigam fazer o processo de oxigenação delas e consigam também realizar melhor a fotossíntese, certo? Aqui ela está plantada, é um replante na verdade, ela está plantada num substrato misto de casca de pinos, carvão vegetal e pedra brita, tá? Então é assim que a gente vai fazer o replante. Esse é o melhor substrato que a gente pode estar, né, utilizando para as nossas orquídeas, de modo geral. Ela também pode ser plantada de outra forma, gente. Ah, eu não quero plantar no vaso de plástico, eu vou plantar num cachepô, tá? Então você também pode estar plantando assim, ou ainda você pode plantar em tronquinhos, né? Em troncos, tronco de café, tronco, né, de angico, tronco de ipê, né? Tem um monte de produtos aí de madeira, casca de peroba que a gente pode estar utilizando para estar plantando as nossas orquídeas, tá? Basta você utilizar um pouco
a imaginação. Dá para fazer bolachas, aquelas bolachas grandes de, né, aquelas rodas de madeira ali que você pode estar plantando, em nó de pinho. Então tem inúmeras formas de você estar plantando. Eu vou ensinar para vocês a plantar aqui no vaso de plástico. Então a primeira coisa, nós utilizamos um vaso de plástico mais ou menos proporcional ao tamanho da planta. Não adianta pegar um vaso muito grande, porque a planta ainda está pequena, tá? Isso é importante na hora de plantar. Então eu tô com o substrato limpo aqui já. Vou adicionar uma camada de substrato. Esse substrato é pedra brita, mas pode ser utilizado aí o outro, a argila expandida, por exemplo, ou isopor. 2 dedos, isso aqui é só para ajudar a dar drenagem e peso no vaso, para que o vaso não vire. E agora a gente vai acomodar a planta, né? Vai ver como que ela vai ficar, né? Então, aqui é a frente, né, onde saiu o novo broto. E a partir desse novo broto, ela vai crescer nessa direção. Então, nós vamos acomodar ela nesse sentido aqui no vaso, ó. A gente vai acomodar aqui para que ela tenha mais tempo dentro desse vaso. O substrato que eu estou utilizando dessa vez é um substrato à base de casca de pinos apenas e um pouquinho de isopor. Eu já comprei pronto esse substrato. Agora a gente vai plantar ele. Ó, veja que o brotinho ainda tá com as raízes aparecendo. É isso que é importante. Ela vai ficar um pouco frouxa em cima do vaso, gente. Não vai ficar muito firme, ó. Ela tá balançandinho. Então o que que a gente vai fazer agora, né? Como essa planta tinha pouca raiz, então eu não consigo deixar ela muito para cima do vaso. Então, eu não consigo deixar o rizoma muito alto. O ideal seria que ele ficasse uns 2 dedos, 1 a 2 dedos acima do substrato. Mas nesse caso aqui não vai dar. Então, o que que a gente vai fazer? Agora a gente vai apanhar uma estaquinha para firmar ela, tá? Cuidando as raízes, a gente vai colocar a estaquinha, vai firmar ela, colocar ela até no fundo. E depois a gente vai colocar um amarril para deixar a planta mais firme. Ó, já ficou mais firme. Ainda não tá bem firme porque ela não tem raízes, gente. Mas já dá pra gente trabalhar com ela. Agora é levar ela para um local de boa iluminação, boa ventilação. E com uma umidade controlada, uma umidade que fica em torno de 60%. A partir disso, a gente vai deixar cerca de 3 dias ela sem molhar. E a partir do 3º dia a gente já entra com as regas, né? Rega primeiramente mais leve, depois a gente vai, né, conforme as características das suas condições climáticas, você vai, né, alimentando ela com a água, né, a cada semana, ou a cada 3 dias, ou a cada 10 dias, de acordo com a sua necessidade, tá bom? Então é isso, pessoal. Essa é uma das formas corretas da gente estar plantando uma orquídea. Lembre-se, né, plantar orquídea na terra é um erro, na maioria dos casos. É melhor você plantar no substrato adequado, né, que seja ele um substrato mais drenado, do que plantar diretamente na terra, tá? E isso você pode encontrar aí nos diversos canais, vários tutoriais, várias formas de você produzir seu próprio substrato ou de encontrar substrato. Hoje no mercado existe uma oferta muito grande, né, de substratos. Então, se você gostou, se inscreve no canal e ativa o sininho. Curta e compartilhe os nossos vídeos. Se ficar alguma dúvida, vocês podem estar deixando nos comentários abaixo, tá? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!